Muito bom dia, estamos começando mais um programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todo final de semana acompanhar o nosso programa. E vamos aos destaques do programa desta semana. O Minha Cidade saiu às ruas para saber o que a população aponta como principais desafios para os prefeitos que assumem os mandatos a partir de janeiro. Nós também vamos fazer um passeio lá pela cidade de Sapé e vamos saber como se encontra o turismo rural naquela cidade. O turismo rural em Sapé oferece muitos atrativos, entre eles senzala, tem açudes bonitos, tem reservas florestais encantadoras. E nós vamos ainda até a cidade de Souza para saber como se encontra o Vale dos Dinossauros, um local que está recebendo um investimento de 18 milhões de reais na reforma e ampliação, com modernização de toda a estrutura. Tudo isso e muito mais no Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia mais uma vez a você ligadinho, a você ligadinha aqui no programa Minha Cidade, essa companhia de todo final de semana que nos alegra muito. Em nome do nosso presidente João Gregório, muito obrigado pela sua audiência de todo final de semana. E nós vamos agora fazer um passeio pelas ruas de João Pessoa para saber o que a população aponta como principais desafios para os prefeitos, não só para Cícero Lucena, que vai assumir em janeiro, mas os prefeitos da região metropolitana e de outras cidades paraibanas, esses principais desafios que eles vão enfrentar. Nós saímos às ruas, conversamos com várias pessoas e elas apontam problemas e apontam reivindicações que valem quase para todos os municípios da Paraíba. Confira a matéria. Severino Francisco da Silva, de 40 anos, mora a quase 20 quilômetros do Instituto dos Cegos da Paraíba. Ele faz esse percurso com frequência. Severino perdeu a visão aos 2 anos de idade em consequência do sarampo. Onde existe piso tátil e sinal sonoro, ele não tem problema para se locomover. Mas esses itens de acessibilidade não existem em muitos locais da capital paraibana. A dificuldade inicia a partir do momento que eu saio de casa, né? Porque as ruas muito emburacadas, calçadas irregulares, e às vezes o pessoal também deixa transporte em cima da calçada. E aí tem a dificuldade de pegar o ônibus, que tem um aplicativo hoje em dia, mas assim, ele não avisa que chegou até a mim, ele só avisa que está chegando até a parada e vai diminuindo o tempo, né? 10 minutos, 5 minutos, vai diminuindo o tempo. E quando chega na parada, ele só diz em breve, em breve. Aí a gente tem que pedir sempre ajuda e as dificuldades são enormes. Esse é um dos muitos desafios que o próximo gestor vai enfrentar na capital paraibana. E não só esse tipo de sinalização. Em muitas ruas, a acessibilidade apresenta dificuldade para todo mundo que precisa andar a pé. Calçadas precisando de reforma e até buracos dificultam a passagem das pessoas e ofuscam a beleza histórica da cidade. A mobilidade urbana é outro desafio. As ruas da cidade, que caminha para 1 milhão de habitantes, estão cada vez mais cheias de carros, motos e pedestres. A nossa equipe também foi às ruas para ouvir jovens e também idosos e saber o que eles querem do novo gestor de João Pessoa. E em vários pontos eles concordam com a mesma coisa. Querem melhora no transporte urbano, na segurança pública e também nos locais onde eles precisam andar a pé, principalmente no centro da cidade. Eu acho que tem que buscar melhorias, né, para a população, mais acessibilidade para os trabalhadores e estudantes aqui da cidade. Acessibilidade, você acha que está ruim? Sim. Eu acho que sempre pode melhorar, né? Sempre pode buscar mais. Tem umas calçadas que estão com um buraco que não dá. Melhorar o transporte público. Mais emprego para os jovens aprendizes, né? Mais oportunidade que os jovens aprendizes muito não têm. Só querem se for, já tiver oportunidade antes, já tiver trabalhado, coisas que tem muito. Eu mesmo nunca trabalhei. Aí para ter uma oportunidade de trabalho assim é bem complicado. Abrir mais oportunidade de emprego para nós jovens, que precisa muito, e melhorar um pouco na cidade, de adaptação também, melhoria na rua
o policiamento, porque... Segurança, né? Exatamente. Se a gente não tem segurança, andar a pé, a gente não pode andar à vontade com o celular na mão. A socióloga Tereza Queiroga concorda com os nossos entrevistados e aponta mais um desafio para o próximo gestor. Ela afirma que a desigualdade social é grande na capital paraibana. Eu acho que João Pessoa é uma cidade muito desigual. Então, a desigualdade socioespacial nessa cidade é uma coisa absurda. Inclusive, se você consultar IBGE, estudos aí de Observatório da Metrópole, observa que nos últimos tempos essa desigualdade aumentou. Então, os 10% mais ricos ficaram mais ricos e os outros ficaram mais pobres. Então, isso se reflete no tecido urbano, não é? Em áreas privilegiadas, áreas feitas para os turistas e onde mora essa comunidade mais prejudicada, né? Mais empobrecida. A socióloga também destaca que a próxima gestão precisa olhar mais para o meio ambiente da capital paraibana. João Pessoa está se tornando, que já teve, se achou a cidade verde, né? Está perdendo muito em cobertura vegetal, né? Então o desmatamento está sendo muito forte, não é? Então a gente tem rios poluídos, tem até a praia, né? Que recentemente houve uma intervenção, mas esgotos. Então essa questão do meio ambiente é muito grave e eu acho que também não está sendo pensada suficientemente, né? O que a população espera é que João Pessoa preserve toda essa beleza histórica e natural, que tenha dias melhores para quem vive aqui e mais acolhimento para quem visita esse belo recanto nordestino. Pois é, você viu aí o que a população aponta, né, como principais desafios, a questão do emprego para os jovens, questão de infraestrutura, as calçadas e muitas outras coisas que valem também para outros municípios paraibanos, não só para João Pessoa, né? Mas nós vimos aí essa diversidade de coisas apontadas pelo eleitor, até por jovens que não votam ainda, também já preocupados com o futuro da sua cidade. Jovens, que a gente viu aí, jovens de outras cidades, região metropolitana, que estavam em pontos de ônibus, pessoas de Santa Rita, pessoas de Bahia, apontando aí, se elas têm um serviço, né, para os novos gestores e para o novo gestor aqui de João Pessoa, que está assumindo a partir de janeiro. E nós vamos agora até a cidade de Souza, a cidade dos dinossauros. Vamos ver, mais uma vez, aquela beleza que é o Vale dos Dinossauros. Um ambiente que está sendo a cada dia modernizado, um investimento lá que está sendo feito de 18 milhões de reais naquele parque ali, para se tornar cada vez mais atrativo aos turistas. Confira a matéria. Quem chega em Souza, no Alto Sertão da Paraíba, é recepcionado logo por esses dois dinossauros. E por onde se anda na cidade, os dinos aparecem para mostrar que todo esse território já foi deles milhões de anos atrás. Até o time de futebol da cidade é chamado de Dinossauro do Sertão. Por isso, Souza, situada a 432 quilômetros de João Pessoa, é conhecida como a Terra dos Dinossauros. A história desses bichos extintos há tanto tempo é a principal atração turística da cidade. E para quem quer ver provas de que eles realmente passaram por aqui, é só visitar o Vale dos Dinossauros. O monumento fica a 7 quilômetros da cidade. A área foi transformada numa unidade de conservação do governo da Paraíba. Aqui é possível ver muitas pegadas de várias espécies de dinossauros na bacia do Rio do Peixe. O vale tem 40 hectares, é uma área bem bacana, bem preservada, e nós estamos aqui em um dos locais mais importantes desse vale, que é justamente onde ficam as pegadas mais nítidas, uma das pegadas mais nítidas. Ao todo são 120 pegadas, mas essas aqui têm história. E tem até uma história curiosa sobre essas pegadas, é que 2 delas foram levadas para os Estados Unidos e Inglaterra, naquela época, sem autorização. A Luísa, ela é uma das guias aqui e nós vamos perguntar para ela como foi que levaram essas 2 pegadas daqui para os Estados Unidos e Inglaterra. Como foi isso? Roubaram nossas pegadas, Luísa? Levaram para estudo e não devolveram. Ou seja, na época não existia lei que fosse proibida a retirada. Hoje não, hoje toda a área é preservada. E levaram aqui, na época não existia, chegaram, os estudiosos paleontólogos levaram e não devolveram. Isso, o certo era devolver, né? Mas não devolveram. Ou seja, usaram de má fé, né?
O positivo é que eles levaram e comprovaram que realmente são pegadas de dinossauro. São pegadas de dinossauro. Uma do herbívoro e a outra do carnívoro. O Iguanodonte, que é a trilha principal, com 53 pegadas, e o Abelisaurus, que é o carnívoro que se encontra lá na frente do museu. Então essas duas, dá pra gente ver ali, aí. Então são 2 buracos grandes, foram justamente essas 2 pegadas que eles levaram. Isso, uma do herbívoro e a outra do carnívoro. O Iguanodonte Day e o Abelisaurus. Essa pegada que a gente vê aqui numa trilha bem feita, que a gente vê que ele andou e desviou um pouquinho e veio de qual bicho aí? A principal é do Iguanodonte, 53 pegadas. Qual o tamanho desse bicho? 5 toneladas, 5 de altura e 10 de comprimento. 5 metros de altura? Isso, 5 metros de comprimento. com certeza. Quase o tamanho de uma carreta, né? É verdade, Metade de uma carreta. A carreta tem 10, 12 metros, né? certeza. E além dessas pegadas que a gente dá aqui, vocês têm mais, aqui nos 40 hectares, muitas outras pegadas. Tem a segunda trilha de escavações, que lá também temos pegada bem nítida. E tem 23 localidades que temos pegada, só que lá em áreas particulares. E aqui, essas pegadas são de quantos milhões de anos? 110 milhões de anos. Turistas de vários países, vários estados brasileiros visitam. Sempre vem, principalmente meio do ano e final de ano, que é mês de férias. E a explicação sempre é essa de vocês. Ninguém pode sair dessas pontes, né? Não, todos são acompanhados com o guia, porque eles não podem visualizar sem a presença do guia. As pegadas estão conservadas pela fossilização de arenito e lama petrificada. Elas variam de 5 centímetros até 40 centímetros de diâmetro. Para contemplar as pegadas e o verde, os visitantes andam por essas passarelas. Segundo os pesquisadores, aqui no sertão da Paraíba existem pelo menos 30 sítios paleontológicos que apresentam pegadas de dinossauros. Mas o mais importante deles é este aqui, no município de Souza. Por aqui, segundo os pesquisadores, passaram pelo menos 80 espécies de dinossauros. A espécie que passou por aqui foi o Nossauridae, tipo Velociraptor. Qual o tamanho dele? 4 toneladas, 5 de altura e 9 de comprimento. Ela foi descoberta no ano de 75 pelo paleontólogo José Leonardo. Foi abaixo de 2 camadas, há 120 milhões de anos. Quer dizer, então, que esse Vale dos Dinossauros aqui, na verdade, eles não viveram, era uma passagem deles. Segundo os pesquisadores, eles passavam por aqui. Era uma maior concentração de pegadas ficaram aqui. Só que existem outras localidades que também temos pegadas. Onde tem o Rio do Peixe, tem possibilidade de encontrar pegadas. O que achou aí da visita ao Vale? Bastante interessante, gostei bastante mesmo. A primeira vez que a gente veio aqui, já tinha curiosidade em conhecer, não tinha tido a oportunidade. Mas gostei demais. A história em si, muito bacana mesmo. Recomendo vir, viu? Show de bola aqui. Voltou no tempo aí milhões de anos, né? Demais, cara. Aquelas camadas você se impressiona, né? Com a história, com o decorrer dos anos que ainda continue, né? É muito bacana. Gostei. E a pequenininha, gostou? O que você gostou mais? Eu gostei mais das pegadas do dinossauro. Tu sabe o que é dinossauro? Sim. Tem algum em casa? Não. Nem um bichinho de borracha? Não. Agora vai ter, né? Uhum. Depois da visita aqui. Como é teu nome? Isadora. E que? Aquelas camadas, o que mais me surpreendeu é aquelas camadas que, como se tivesse sido feita, né? Tivesse sido botada lá. Muito, muito impressionante. Me sinto muito gratificante em conhecer. É uma experiência única e diferente, né? Conforme a guia falou, eu achei muito interessante as camadas, conforme milhões e milhões de anos que ela explicou. E para mim é muito interessante. As pegadas, você nunca pensou que fosse ver pegada de dinossauros há mais de 120 milhões de anos atrás? Para mim, que assim, por muito tempo, eu achei que nem tinha mais. E quando minha amiga me falou que tinha o sítio, né, arqueológico, falei, não, vamos lá agora, que eu quero ver e conhecer. Então indica para outras pessoas, né? Sim, muito legal. Experiência única. Isso, muito legal. E representa tanto a riqueza paleontológica como também toda a riqueza cultural, toda a história. Então a gente recebe muitos turistas, muitos visitantes, também o pessoal da área de estudo de paleontologia que vem conferir de perto essa riqueza que a gente possui no sertão.
hoje é a porta de entrada do turismo aqui, é esse vale. Certeza, certeza. O Vale dos Dinossauros é o nosso cartão postal, é a nossa identidade principal. Então, por onde você passa na cidade, você vê comércios com o nome de dinossauros, hotéis com o nome de dinossauros, também várias réplicas espalhadas em toda a cidade. Prova disso é o portal de entrada da nossa cidade, que são 2 réplicas de dinossauro em tamanho real, onde o pessoal que chega à cidade ou que sai da cidade se depara com aquele monumento. Economicamente, como é que representa isso para a cidade? Representa muito, muito, principalmente, e haja vista que a gente recebe várias, principalmente nos meses de férias, né? No mês de julho, naqueles meses de dezembro, janeiro, que é os meses de férias, a gente dobra o número de visitantes na cidade, então influencia toda a rede gastronômica, toda a rede de hotelaria, toda a rede econômica em si abrange muito e aumenta, a tendência é cada vez aumentar mais e mais. Bacana, nesse Vale dos Dinossauros ali em Souza, é muito atrativo. Cada vez que você vai ali, você descobre coisas novas, né? E agora com esse investimento que o governo está fazendo aí de quase 19 milhões de reais, a obra está em andamento. Desde uns 2 anos atrás começaram essas obras, esse ano teve um avanço e continua avançando. E aí vai ter um museu novo lá no local, vai ter café, que hoje tem, né? Vai ter as passarelas, vão ser melhoradas, lojinhas para vender aqueles souvenirs, né? Tem mais estrutura para receber o turista. E isso o governo do estado já está fazendo. Espero que quando a gente for lá outra vez, as próximas vezes que a gente visitar, já esteja muito mais avançado do que quando a gente foi fazer essa reportagem. E o que a gente espera é que aquele local ali receba mais turistas ainda, né? Que é uma coisa, segundo os pesquisadores, não tem ali, é só um dos locais onde existem muitas pegadas de dinossauro. Naquela região todinha, toda aquela região, em vários outros locais, tem muito mais pegadas de dinossauros. E o trabalho que está sendo feito aí pela PBTU, governo do estado, é para que aquele local seja mais um destino já certo, né? Quando o pessoal visita João Pessoa, visita a capital, depois vá para o interior do estado para visitar também o Vale dos Dinossauros. É aquela história, né? Não ter só o turismo de praia e sol, né? Praia e sol. Tem também esse turismo da paleontologia, que é muito bacana, e nós somos muito ricos naquele Vale dos Dinossauros. Um ambiente único no mundo que a gente tem esse privilégio de possuir aqui no nosso estado. Então, parabéns aí a todo mundo envolvido nessa reforma que está sendo feita ali no Vale dos Dinossauros. E nós vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Mas na volta, não saia daí, porque você vai conferir o que a gente viu lá no município de Sapé, no turismo rural. Vamos fazer uma volta ao passado, onde você vai conhecer até o local onde funcionou uma senzala, um meio ambiente bacana que tem ali e muitas outras atrações. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí.